Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz, né, em falar desse livro com vocês. Esse livro foi uma grata surpresa para mim, porque eu imaginava encontrar uma coisa dele e ele trouxe outra completamente diferente, né? Esse livro se chama Be Good to Yourself, Seja Bom para Si Mesmo, do Orison Swett Marden. Esse livro ele foi publicado em 1910, ou seja, é um livro que tem mais de 100 anos, né, de publicação. Ele foi uma surpresa para mim porque eu imaginava encontrar nele outra coisa, né? Esse título é muito sugestivo, né? Seja bom para si mesmo. Então eu imaginava encontrar nesse livro conteúdos de você se autoafirmar, de você se empoderar, né? Todos esses conceitos que são tão latentes na nossa realidade hoje. Só que esse livro ele vai de encontro a algo que é muito a essência, a nossa essência, né? A essência do ser humano. O autor, ele cita que para nós sermos bons para nós mesmos, nós devemos nos alimentar bem, né? Todos nós já sabemos disso, né? Que nós devemos cuidar do nosso organismo, então oferecer alimentos de qualidade, né? Alimentos nutritivos, praticar atividades físicas, que nós devemos tomar muito cuidado com coisas que roubam a nossa vitalidade, que nós não devemos perder tempo com coisas que roubam a nossa vitalidade, a nossa energia. Isso eu achei muito, muito interessante, por isso que esse livro se tornou um livro muito particular e muito peculiar para mim, porque o autor, ele cita o seguinte, que o homem é uma pequena cópia infinita de Deus e que isso é glória suficiente para o homem. Então o autor cita que nós temos uma essência divina, né? E que existem muitos conceitos na nossa sociedade hoje que a nossa essência divina não aceita. E que pra gente ser bom para nós mesmos, nós devemos estar em harmonia com essa essência divina, né? Ele cita que, por exemplo, a nossa sociedade, ela é dividida em classes, né? Rico, pobre, patrão, empregado, homem, mulher, enfim. Só que ele cita que a nossa essência divina, ela não aceita isso. Que a nossa essência divina, ele cita o seguinte: você deve se lembrar que os outros têm direitos tão sagrados e tão alienáveis quanto os seus, que eles têm tanto direito nessa terra quanto você. Então a nossa essência divina enxerga o nosso próximo com o mesmo direito que o nosso. Então, para a gente ser bom para nós mesmos, nós devemos ser bons para o nosso próximo, que essas coisas estão conectadas. Não tem como você se amar se você não respeitar o seu próximo. O autor cita que para sermos bons para nós mesmos, nós devemos procurar uma educação. Ele cita que muitas pessoas não puderam estudar, mas que elas podem desenvolver o hábito da leitura, né? E que isso vai fornecer para elas conteúdo suficiente para elas saberem lidar, para elas terem postura, para elas saberem se comunicar e ter oportunidades melhores. Ele diz que para sermos bons para nós mesmos, nós devemos tomar cuidado com uma economia que custa muito. O que significa isso? Muitas vezes nós queremos economizar, ou seja, gastar pouco dinheiro em algumas coisas, mas que isso pode nos custar muito. Por exemplo, nós devemos fornecer para o nosso organismo uma alimentação nutritiva, uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade. Quando nós queremos, às vezes, economizar nessa alimentação, nós podemos ficar deficientes de algum tipo de nutriente que pode nos gerar uma doença, então pode nos custar mais. Ele cita que, às vezes, nós precisamos investir na nossa aparência, né, na nossa vestimenta, em como a gente se porta, numa boa roupa, porque muitas vezes as pessoas querem economizar usando uma mesma roupa durante muito tempo, mas isso faz elas se apresentarem de uma maneira feia, desarrumada, né? Pode provocar para elas uma perca de oportunidade de trabalho ou uma perca de um negócio. Então é uma economia que custa muito.
Então ele fala assim que a verdadeira economia não é avareza nem mesquinhez, muitas vezes significa um desembolso maior com um objetivo maior em vista. A verdadeira economia significa um gasto mais sábio. Ele cita também um exemplo de uma pessoa que vai fazer uma viagem a negócios e ela escolhe ali a condução mais barata, ou às vezes o hotel mais barato, e ela não consegue descansar durante a viagem dela, e ela chega no local cansada, ela não consegue entregar o melhor de si naquele local, que pode provocar uma perda do negócio, né, que ela tinha em vista. Então foi uma economia que custou muito caro. Ele cita que para sermos bons para nós mesmos, nós não devemos desprender energias em coisas sem valor, que muita energia preciosa é desperdiçada em aborrecimentos, preocupações, resmungos, críticas, fofocas, nas pequenas fricções e aborrecimentos que não realizam nada, mas apenas te tornam um ser irritável, aleijado e exaurido, ou seja, cansado. Apenas olhe para trás ontem e veja onde a sua energia foi. Veja o quanto disso vazou em ninharias e em práticas viciosas. Você pode ter perdido mais força cerebral e nervosa em uma explosão de paixão, em um acesso de temperamento quente, do que em fazer o seu trabalho normal. Às vezes se desprende energia em um hábito vicioso, né, e não em si mesmo, em aperfeiçoamento próprio. E cita essa que foi realmente a parte mais importante, que faz esse livro ser um livro tão peculiar para mim, que já é minha paixão, é essa parte que ele cita sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo, sobre essa essência que está dentro de nós, que não permite que a gente se desvincule do próximo por causa dessas divisões que existem, né? Rico, pobre, patrão, empregado, classes sociais, enfim. Essas classificações, muitas pessoas, elas ferem os direitos sagrados do seu próximo com ataques de fúria, de explosão, com menosprezo, por se sentir numa situação superior ao outro, ferir esse direito sagrado do próximo. E quando elas fazem isso, ele cita que elas estão falando de si mesmas, né? Quando elas ferem o direito do outro, quando elas menosprezam o outro, quando elas usam palavras grosseiras contra o outro, ele cita que elas estão confidenciando a pequenez delas, uma natureza pequena, ciumenta, invejosa, uma confissão de que a vida delas não está bem equilibrada. Então o autor ele cita isso, que quando nós agimos dessa maneira com o nosso próximo, significa que nós não estamos bem com nós mesmos, significa que nós não amamos, porque quando a gente se ama, a gente vê o próximo de uma maneira diferente, nós vemos através dessa lente, né? Nós precisamos estar em harmonia com essa essência do divino, de Deus que está dentro de nós. Quando nós estamos em harmonia com isso, nós vemos coisas boas no próximo. Ele diz que uma pessoa que, para ela amar a si mesma, ela tem uma alma grande, e que uma alma grande não tem espaço para esse tipo de coisa, que uma alma grande não tem espaço para um espírito depreciativo. Ele diz que uma alma grande amplia o bem e minimiza o mal. Um homem com uma natureza realmente grande é um homem generoso, ou seja, um homem com a natureza grande, ele reconhece o valor do seu próximo, ele tem a capacidade de ser gentil, né, de elogiar, né, e quando uma pessoa, o autor cita, quando uma pessoa ela não tem uma capacidade de elogiar o seu próximo, seja por um trabalho bem desenvolvido, seja por uma conquista, enfim, seja por qualquer coisa que seja, se ela só consegue depreciar e menosprezar, significa que ela é assim que ela se enxerga, que ela não se ama. Que quando uma pessoa se ama, ela entrega isso. E ele cita que isso é importante, que não tem como a gente desvincular esse amor
a nós mesmos, do nosso olhar para o nosso próximo, porque nós só estamos aptos a dar para nós aquilo que nós damos para o nosso próximo. Ou seja, se você olha para o seu próximo com menosprezo, né, com grosseria, enfim, significa que você é assim com você, que você não se aceita, que você se menospreza, que você não se acha bom o suficiente. Então, quando você olha para o seu próximo com esse olhar, quando você entrega gentileza, quando você entrega alegria, quando você entrega coisas boas para o seu próximo, significa que você está apto para entregar para você mesmo, que não dá para fugir dessa realidade, porque ela é da nossa natureza mais intrínseca, que está mais dentro de nós, né? Da nossa natureza divina, que vem do divino, né? Então não adianta a gente olhar a configuração daqui, porque a nossa natureza divina não aceita esse tipo de configuração. Ele cita que a discórdia é o maior roubador de energia que existe. A discórdia é a ansiedade, né? Porque ela gera totalmente desarmonia no seu ambiente, desarmonia consigo mesmo, desarmonia no seu lar, enfim. E ele cita que um homem realmente forte é um homem harmonioso, não no sentido de ser bonzinho, de ser alegrinho, não, que um homem harmonioso no sentido dele ter harmonia consigo, ter harmonia nos seus sentimentos, ter harmonia no seu conhecimento, ter harmonia na sua vida ali conjugal, ter harmonia no seu trabalho, ter harmonia em todas as áreas da sua vida. Que um homem realmente forte, que realmente faz a diferença, é essa pessoa harmoniosa, que uma pessoa que ela tem discórdia, que ela tem intriga, que ela é uma pessoa que está sempre envolvida em conflitos, ela é uma pessoa fraca, porque ela não está em harmonia com esse divino que tem dentro dela. Ele cita isso, que a pessoa, quando ela pensa muito negativo, só pensa em fracasso, só pensa em derrota, só pensa em problema, ela cria em torno dela uma atmosfera densa e pesada, e que essas pessoas, elas ficam na expectativa de que venha uma luz, de que venha uma direção, de que venha alguma coisa boa. Só que se essas pessoas, seriam inconcebível acreditar que se um fazendeiro produzisse urtiga, ele iria colher milho. Então não faz sentido um fazendeiro plantar urtiga e esperar colher milho, ou seja, não faz sentido você ter tantos pensamentos ruins e esperar que a sua realidade seja diferente disso, né? Ele cita que semelhante atrai semelhante. Então, se você é uma pessoa que tem tantos pensamentos ruins, tantos pensamentos depreciativos, negativos, enfim, é isso que você vai receber, né? Então você vai atrair isso. Que para mudar isso você precisa começar a pensar o melhor. Ele cita que o nosso lar é o nosso lugar de descanso, e que muitas vezes nós levamos problemas para dentro do nosso lar, em que a gente leva tanto problema que nós oprimimos, né? Que nós podemos oprimir, né? O nosso cônjuge, os nossos filhos, que essa opressão gera um lar carregado e pesado, que dentro do nosso lar nós devemos buscar harmonia, que nós devemos tratar com gentileza, que nós devemos ser felizes, nos divertir, ter palavras boas, né, gentis, para que possamos ter dentro do nosso lar o nosso lugar de descanso e de harmonia. Então, amar, ser bom para si mesmo, vai muito além do que simplesmente se empoderar. Ser bom para si mesmo ser bom para o seu organismo, né? Fazer coisas boas para você, cuidar da sua aparência, da sua beleza, né? Comprar coisas boas para você, mas principalmente ser bom para o seu próximo, porque a partir do momento que nós somos bons para o nosso próximo, nós estamos aptos a ser bom para nós mesmos. Então o autor trata justamente disso. Achei sensacional, um livro maravilhoso. Quem quiser, gente, leia. O conteúdo dele, ele aborda coisas assim bem polêmicas, mas que fazem total sentido. Um livro de mais de 100 anos, eu fiquei impressionada como um livro de mais de 100 anos, ele é tão presente, tão atual na nossa realidade de hoje. Então, fica a dica. Seja bom para você, tá bom? Pense coisas boas, coma coisas boas, invista no seu conhecimento, em leituras, na sua educação.
e cuidado com a economia que custa muito, tá bom? Tudo de bom. Até mais, pessoal. Até o próximo.